Oi, galerinha! Hoje eu vim com um vídeo totalmente diferente dos vídeos que eu já tenho aqui no canal, que é um vídeo mais contando sobre minha trajetória. Lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, as pessoas sempre me perguntam como foi que eu iniciei, como foi minha trajetória na fotografia. E eu já toquei algumas vezes no assunto lá no meu Instagram, que eu deixei uma faculdade para ingressar totalmente na fotografia. E eu percebo que as pessoas ficam um pouco curiosas, né, com o que aconteceu. Então eu vim aqui contar direitinho para vocês. E também aqui nos comentários dos vídeos eu já vi algumas perguntas sim sobre isso. Então é maravilhoso vocês quererem saber e eu consegui contar a minha história aqui para vocês. Então vamos lá. Minha história com fotografia, o meu gosto pela fotografia, começou há muitos anos atrás. Eu não consigo nem dizer para vocês quando foi que começou, porque eu sempre senti uma atração por fotos, nem que fosse foto de mim mesma. Quando lançou aquelas câmeras compactas, eu enchi o saco da minha mãe para eu ter uma e tudo mais. E eu insisti muito. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, a minha mãe me deu uma Sony. Na época era uma Sony Cybershot e eu me sentia muito fotógrafa com aquela câmera. Eu fotografava tudo, fotografava a mim mesma. Então, eu sempre gostei muito de autorretrato. Preciso voltar com isso. Só que esse amor por fotografia foi crescendo mais ainda. E eu já sabia que existia as DSLR e eu queria muito ter uma. Só que eu pedia, e aí eu fiquei próximo depois de fazer 15 anos. E como presente de 15 anos eu pedi uma câmera DSLR. Na época foi uma Nikon D5000. Quando eu ganhei essa câmera, meu Deus, eu fiquei extasiada. Era o melhor presente do mundo. E o engraçado é que hoje meu nicho principal é 15 anos. Engraçado, né? Comecei a fotografar mesmo com 15 e hoje eu fotografo 15. E aí eu tinha um amigo que na época era meu melhor amigo, que a gente saía pra fotografar no final de semana, eu fotografava ele me fotografava. E engraçado que eu coloquei ele nesse mundo da fotografia e hoje ele é fotógrafo também. Ele é fotógrafo de moda. E a nossa diversão era sair pra fotografar. Só que eu tinha na minha cabeça que fotografia não era uma profissão, era uma coisa que seria o meu hobby pro resto da minha vida, só que eu nunca imaginei que poderia se tornar uma profissão, até por preconceito, eu achei que não era uma coisa que dava dinheiro, olha, mentalidade de 15 anos, né? Era uma coisa que não dava dinheiro, que eu não conseguiria ir pra frente, e também eu acho que eu tinha aquele medo da família de achar que, eu não queria estudar porque eu queria ser fotógrafa porque eu não queria estudar. Então, eu achava que fotografia ia ficar no hobby, mas que eu ia estudar outra coisa. No meio disso tudo, eu sempre gostei muito de matemática, de raciocínio lógico, e eu tinha um tio engenheiro. E esse tio era muita referência para mim, então eu achei que eu queria ir para engenharia também. Então foi assim, durante esses anos, entre 15 e 18, que foi quando eu comecei a faculdade, eu comecei a estudar mais para passar na faculdade e me distanciei mais da fotografia, então a câmera sempre ficava guardada e tudo mais. Meu marido, que nessa época, quando eu tinha mais ou menos uns 15, a gente começou a namorar. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu me mudei para Sergipe. Eu era de Salvador, eu nasci em Salvador e a gente namorava à distância. E eu me mudei para Sergipe porque eu passei na Universidade Federal de Sergipe, na UFES. Então eu passei na minha sonhada faculdade, que era engenharia, eu fazia engenharia agrícola, que é uma engenharia mais ou menos mecânica, voltada para a agricultura. Então eu almejava muito ser engenheira. Comecei o curso, porém, eu era uma pessoa que levava muito zero, né? Dava pra ver que não era uma coisa que me deixava feliz, não levar zero, mas fazer engenharia, porque... mas eu achava que era normal, eu achava que você tá ali na sala de aula, ou você não está gostando das matérias, é totalmente normal, porque na escola já existia isso, né? De você não se adaptar muito a algumas matérias do que a outras, mas assim, engenharia eu não me dava bem em quase nada. Eu me acabava de estudar. E assim, não via resultado, né? Não tinha aquelas notas boas, né? No meio disso tudo, quando eu tinha 19 anos, o meu marido, que então era namorado ainda, foi chamado para Belém do Pará. Ele foi transferido no trabalho dele. E aí eu fiquei, caramba, e assim, a gente tinha uma conexão já muito forte, e o nosso relacionamento sempre foi assim, muito forte, sabe? Já que a gente achava que ia ser uma temporada em Belém, ia ser mais ou menos um ano, eu falei, não, eu posso pausar a faculdade, que na época estava já com rumores de greve, de não sei o quê,
Falei, não, posso pausar a faculdade e ir para Belém, só vai ser 1 ano, vai entrar em greve mesmo, vou ficar de boas mesmo, então eu não vou perder muita coisa. Vou lá, vou apoiar ele e tudo mais. E nesse meio aí, ele ia trabalhar com eventos. Então, nesse contrato que ele iria executar lá, tinha serviço de fotografia. E eu fiquei, já tem uma coisa aí para trabalhar, já tem uma coisa aí que eu gosto, que eu já me envolvi a vida toda. Então, eu vou fazer isso. Eu vou fotografar, vou chegar lá, vou fotografar os eventos e vai estar tudo certo. Então, eu cheguei em Belém, comecei a fotografar os eventos. Só que os eventos sempre eram à noite, eu tinha um dia bem ocioso. Então, eu comecei a pensar, nossa, o que eu posso fazer para ocupar meu tempo e tudo mais. Só que eu sempre amei fotografia feminina. Era uma coisa que eu me atraía muito, até nos clipes de música. Eu sempre ficava muito ligada na fotografia do clipe e ficava, caramba, ia ficar lindo umas fotos nesse lugar, não sei o quê. Enfim, eu sempre fui muito ligada à parte da fotografia feminina. Então, eu tive uma ideia. Meu marido trabalhava com eventos e nesses eventos tinham modelos, tinham as promoters, né? Eu sempre via aquelas meninas bonitas e, cara, eu nem trabalhava com fotografia, mas eu ficava imaginando, nossa, seria legal fotografar aquela menina, ou fotos com aquela menina. Eu acho que eu já tinha esse pensamento meio assim, de fotógrafa mesmo, né? E aí eu tive uma ideia, eu falei, olha, eu vou chamar uma dessas meninas pra fazer fotos, já que eu tô com tempo ocioso, né? Não tô estudando, só tô fazendo eventos à noite, então eu vou convidar alguma menina. Eu cheguei com a cara e com a coragem, um grupo fechado no Facebook de promoters e modelos, que eu sabia que elas ficavam lá de eventos e tudo mais que ia acontecer. Então eu cheguei, fiz uma publicação dizendo que eu era fotógrafa e que eu precisava de modelos para um ensaio de portfólio. Só que, tipo, eu nem era fotógrafa ainda, sabe? Mas eu precisava de uma menina e eu não tinha portfólio de ensaio feminino, eu precisava ter um. Então, engraçado que apareceu uma lista de meninas. Sério, foi incrível a quantidade de meninas que tinha, dava pra eu escolher, sabe? Isso me empolgou muito. E naquele dia eu escolhi uma menina, o nome dela é Camila. Escolhi a Camila e conversei com ela. Engraçado, gente, que eu paro pra pensar nisso, que louco. Porque eu não tinha foto de portfólio, meu Instagram não era de fotografia. Eu falei que eu queria fazer foto e ela acreditou em mim, gente. Ela confiou em mim, eu contei que que eu queria fazer. Eu não contei que era meu primeiro ensaio, contei que eu queria fazer fotos, então ela decidiu fazer. E aí a gente marcou no ensaio. E aí no dia que eu fui fazer, gente, toda vez que eu lembro, eu fico muito extasiada, assim, quando eu paro pra lembrar. Porque no dia, sabe quando você acha que você tá no lugar certo? Sabe quando você tem uma sensação de que tá fazendo a coisa certa? Que eu sabia que eu tava no lugar onde eu deveria estar, foi quando eu tava fotografando. Eu tava feliz da vida, assim, eu dirigia ela, então a gente fez o ensaio completo. E aí cheguei em casa, olhei o resultado das fotos, amei. Vou tentar ver se eu acho aqui e vou deixar aqui pra vocês o print, mais ou menos, de como foram as fotos. Acho que eu tenho algumas ainda no meu Instagram. E aí eu queria fazer ensaio de outra menina. Que a Camila disse, olha, depois do ensaio, né, a Camila falou, olha, tem uma amiga que vai amar, ela gosta muito de foto. Aí eu falei, então vamos lá. E essa amiga veio falar comigo e a gente marcou o ensaio. Esse ensaio foi exatamente 1 semana depois. As fotos foram em uma ilha do Combu. Lá tinha uma árvore, que era uma árvore centenária, e eu usei aquela árvore, fiz composição com aquela árvore. Vocês vão ver aqui também, que eu também vou deixar alguns prints aqui para vocês verem. Vai aparecer aqui em algum lugar da tela. E aí que esse ensaio foi o divisor de águas na minha vida. Por quê? Além de eu estar feliz da mesma coisa do outro, que eu estava onde eu deveria estar, eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido, que era a gratidão das pessoas ao verem a foto, né? Quando eu entreguei as fotos daquela menina, ela veio falar comigo, muito emocionada, ela, o namorado dela, a família dela veio falar comigo, muito emocionados, dizendo assim, ela falou assim uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ela disse, Ellie, você conseguiu captar a minha essência. Você, tipo, é um artista incrível. Ela falou assim, com essas palavras. Na época, gente, meu chão, meu mundo caiu, sabe? Eu falei, não, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. É exatamente aqui que eu quero estar. E aí que eu percebi que a fotografia era o meu talento natural. Mas assim,
Não existe nada pronto, não é porque eu acho que eu tenho esse talento. Talento é quando você tem uma predisposição, quando você tem uma facilidade maior a aprender o assunto, quando você gosta daquilo, quando você se sente bem e você tem essa certa facilidade. Então, eu descobri que a fotografia era meu talento. Só que não é só isso, nada nasce pronto, nada nasce feito. Eu sabia que para viver de fotografia, eu precisaria muito desenvolver esse talento, eu precisaria muito aprender outras coisas sobre fotografia, que era edição, marketing. Então, para vender e para viver de fotografia, eu sabia que não era só fotografia, entendeu? Eu já tinha essa mentalidade na época. Não existe talento levar a pessoa ao sucesso. Eu não nasci pronta. E eu não quero que vocês pensem que eu nasci, porque eu não nasci pronta. No momento que eu descobri o que eu queria fazer, eu sabia que eu tinha que desenvolver as minhas técnicas. Eu sabia que eu tinha que me desenvolver na fotografia. Porque se eu não tivesse um trabalho notável, a ponto de as pessoas quererem me contratar, de nada iria adiantar eu largar toda a profissão que eu queria ter e tudo mais se eu não tivesse retorno. Porque ninguém vive de amor. Amor não sustenta. O que sustenta é o nosso trabalho, né? Então, para as pessoas te contratarem, eu vou falar de novo, para as pessoas te contratarem, você tem que ter um trabalho notável. Então, não adianta você dizer que ama fotografia, que quer viver da fotografia, mas você tem um trabalho medíocre. Ou você não perceber que você tem que evoluir na fotografia. Às vezes as pessoas falam muito comigo, e aqui na minha cidade ninguém valoriza meu trabalho, porque ninguém quer me contratar, porque as pessoas só querem pagar X valor. Aí eu entro no perfil dessa pessoa e eu vejo a fotografia dela, eu vejo o nível da fotografia dela. Não estou aqui dizendo que eu sou melhor que todo mundo, de jeito nenhum, mas eu estou dizendo que realmente aquela fotografia ali precisa ser muito melhorada, que não é só as pessoas que têm culpa. Às vezes a culpa está na gente, às vezes a gente gosta tanto da fotografia que a gente não quer abrir os nossos olhares para perceber que a gente falha em muita coisa, que tem muita coisa para ser melhorada. E você, quando você trabalha com produto, porque querendo ou não, você que é fotógrafo, você não é só fotógrafo, você vende sua fotografia. Então, se você não tiver todas as suas expertises ali para saber vender, para conseguir vender, de nada vai adiantar, entendeu? Então, às vezes a pessoa está na mediocridade da fotografia, está com a fotografia ruim, eu vou dizer fotografia ruim mesmo. Você vê que não tem técnica, que a pessoa não estuda edição e tal, e a pessoa coloca a culpa no mercado, coloca a culpa nos concorrentes que cobram menos. Gente, vocês já viram grandes marcas, grandes grifes duelarem com roupa de centro? Não existe isso, gente. A roupa de grife sabe o valor dela. Então é isso que acontece com a fotografia. Você tem que saber seu valor, você tem que desenvolver seu valor, não só por meio da qualidade da sua fotografia, mas pelo seu marketing, que é como as pessoas vão ver, a sua marca é como as pessoas vão ver você. Então você tem que explorar muito bem isso tem que ser muito desenvolvido, porque não vai adiantar o seu sonho de querer viver de fotografia sem trabalho. Aqui na fotografia ou em qualquer empreendedorismo, a pessoa tem que ter persistência, coragem e trabalho. Se você não tiver nenhum dos três, não adianta. Você não vai evoluir, você não vai ter sucesso. E sucesso, não estou dizendo que é fama, não. Sucesso é realização pessoal. E o que é a sua realização pessoal? É você viver daquilo que você ama, é você ter pessoas que gostam do seu trabalho, é você ter clientes que te procuram por amar o que você faz e não porque você está duelando o preço com o seu colega. Viver de fotografia é uma coisa muito complicada. Viver de qualquer coisa, na verdade, empreender é muito mais complicado. Muitas pessoas dizem que o sonho delas é viver de fotografia. Se você é uma dessas pessoas, eu vou dizer para você que você não desista, mas que você lute e que você trabalhe muito, muito mais do que você trabalharia em qualquer emprego, porque o seu sucesso depende de você, o seu trabalho depende de você, tudo isso vai depender de você. Então, quando você quer viver de uma coisa que você tem que empreender, você tem que saber de vários níveis, entendeu? Não é só fotografia, tem muita coisa envolvida. Então é isso. E voltando sobre o assunto da faculdade, eu nunca mais voltei para a faculdade. Depois daquele ensaio, eu nunca mais voltei para a faculdade. Eu percebi que era aquilo que eu queria viver. A família até não concordava muito. E às vezes a sua família não vai concordar com você, não vai concordar do que você vai fazer. Mas não é por mal, eles têm medo que vocês não consigam se manter com a fotografia. Só que se vocês fizerem isso que eu tô falando, não se preocupa, vai dar tudo certo. Mas é isso, se vocês querem viver disso, vocês têm que ter determinação, persistência e coragem. Se você não tiver ninguém para te apoiar, acredite em você. Em primeiro lugar, acredite em você.
A gente virou uma palestra aqui motivacional, isso, né? Eu quero que você me conte aqui nos comentários qual a sua história na fotografia. Se você vive de fotografia, eu quero que você me conte aqui nos comentários como foi que você descobriu que era o que você queria fazer. Quero que você me conte aqui também as dificuldades que vocês têm com a fotografia e se vocês realmente vivem somente de fotografia, porque eu vejo muita gente dizendo, eu sou fotógrafo, mas eu também sou não sei o que, não sei o que. E assim, eu acho que para você ser 100% no que você faz, para você ter 100% de sucesso, você tem que ser focado naquilo. Não dá para você ser excepcional no que você fica dividindo atenção com outras coisas. E você tem que confiar na sua fotografia, até porque se ela não for somente a sua fonte de renda, você vai acabar desvalorizando mais o valor da sua fotografia por não depender dela para viver. Então, eu acredito muito na pessoa se dedicar ao que realmente ama fazer, não tenha medo. Espero muito que esse vídeo tenha ajudado você. E é isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque vai ter muitas historinhas sobre fotografia, vai ter muita prática, edição, enfim, sobre o mundo da fotografia. E eu quero que você clique em gostei também para ajudar esse vídeo a se disseminar pelo YouTube e ajudar a coleguinha aqui. E é isso aí, até mais!